Ai, nada como a televisão. É impressionante como um objeto de entretenimento teoricamente abstrato e fruto do avanço tecnológico concreto pode trazer um misto de sentimentos. Alguns a amam por ser uma invenção capaz de mudar os rumos da humanidade no que diz respeito a comprar, vender, consumir. Outras a abominam justamente por essa suposta alienação que caminha com a mesma. Muito se fala sobre o que é visto e pouco se ouve sobre como é produzido, sobre quem está por trás daqueles shows que você assiste. São nos bastidores que surgem histórias lindas, de pessoas de corações bondosos, mas também histórias que, por influência dessas mesmas pessoas, acabam ficando obscuras, ocultando o pior lado não da TV, mas do ser humano. É nesse rumo que hoje falaremos sobre um documentário que está dando o que falar lá fora, Quiet on the Set, ou Silêncio no Set, o lado sombrio da TV infantil. Meu nome é Pedro Paredes e esse é o Velho Cinema Novo, a sua locadora virtual sobre a sétima arte. Bora conferir o vídeo? Já deixa o like aí, se inscreva no canal e vambora! Meu interesse por esse assunto é antigo. Sou apaixonado por shows de TV desde que me entendo por gente, e sempre faço questão de relembrar o quão rica a televisão brasileira foi para crianças como eu. Crianças à base da TV Cultura e tantos outros canais nacionais. Aquilo realmente aflorava o lado criativo dos pequenos. E hoje me vejo uma pessoa realmente educada por esses canais e programas como o Castelo Rá-Tim-Bum, Cocoricó e as variadas versões do Sítio do Pica-Pau Amarelo, entre tantos outros. Embora ressalte a importância da programação tupiniquim, é inegável a influência da TV americana, assim como toda ideologia imperialista dos Estados Unidos para com os demais países. Nisso, o Brasil é especialista. O governo americano desenvolveu uma política chamada de política de boa vizinhança com a América do Sul, que incluía, evidentemente, o Brasil. O governo americano promoveu um conjunto de ações na esfera cultural, sobretudo audiovisual. As séries norte-americanas foram consumidas em massa ao redor do mundo. Especificamente, a década de 1980 e 1990 acabam sendo das mais memoráveis para aqueles que eram crianças e que hoje em dia possuem boas lembranças dos programas assistidos e fortalecem cada vez mais o fictício pensamento que era uma época mais tranquila, era a melhor época. Isso é normal, tá? Foram nessas décadas que sitcoms famosas surgiram, como Um Maluco no Pedaço, que embora possuísse em seu elenco crianças e jovens, não era exatamente um show infantil. É nesse argumento que o documentário Quiet on Set se apoia, e o foco são as séries e sets de filmagens em programas voltados para o público infantil, utilizando majoritariamente de atores e atrizes dessa faixa etária. Agora, resta entender qual a relação do documentário com o protagonista deste vídeo, o canal Nickelodeon. Casa de desenhos como Bob Esponja, Os Padrinhos Mágicos, Rugrats e o meu favorito, Hey Arnold. A Nick, como é popularmente chamada, é um canal de televisão por assinatura voltado para o público infanto-juvenil, famoso por produzir e exibir uma variedade de programas de entretenimento, desenhos animados e séries destinadas a crianças e adolescentes. O canal foi criado nos Estados Unidos em 1979 e desde então se tornou popular em diversos países ao redor do mundo. Ao passo que a Nickelodeon se popularizava nos anos 1980, uma figura importante para o documentário também dava seus primeiros passos para a fama na TV. Daniel James Schneider, que atende pelo nome artístico Dan Schneider. Ao contrário do que muitos pensam, Dan não começou sua carreira como produtor, e sim como ator. Foi nessa época que recebeu oportunidades em filmes como A Grande Comédia, de 81. Em 1986, mais um notável trabalho foi Head of the Class, uma sitcom veiculada à emissora ABC, que se encerrou em 1991. 2 anos após, em 1993, Dan começa a se tornar notório pela escrita de roteiros, e em 1994,
integra a equipe de produção da Nickelodeon pela primeira vez, em All That, protagonizada por Amanda Bynes, série de onde também surgiram Kenan Thompson e Kel Mitchell, estrelas do seguinte show que Dan viria a produzir. Vamos nessa! Ao passar do tempo, Dan foi se tornando notório, passando de produtor a diretor criativo de várias séries, como The Amanda Show. Foi em 2003 que o produtor criou a Schneider's Bakery, onde passou a presidir e produzir, por meio de sua própria marca, séries para Nickelodeon. Dali em diante, tudo que este criava era ouro. Ele tinha uma influência absurda na programação da Nick, sob a ascensão de novos talentos, equipes criativas, e a partir daí surgem seus maiores sucessos. Drake e Josh, apostando na dinâmica das duplas e comédia familiar. iCarly, que soube perfeitamente como utilizar a popularização da internet e o YouTube como ferramenta narrativa. Brilhante Victoria, que revelou talentos como Ariana Grande e brincava com a evolução das redes sociais na palma da mão, como vemos hoje em dia no Twitter. Após vários anos e sucessos, o casamento Nick e Schneider parecia perfeito, não? Aí que a história começa a ficar bem cabulosa. Working for Dan was like being in an abusive relationship. Dan's treatment of people on his shows was an open secret. Em 2013, um ano antes do encerramento do spin-off de iCarly, Sam e Cat, vieram a público rumores de que Janet McCurdy e Ariana Grande, estrelas da série, estariam relatando comportamento abusivo por parte dos produtores. Segundo um insider do New York Times, após essa reclamação acontecer, foram feitas investigações no set de Sam e Cat, as quais concluíram certa conivência de Dan com o comportamento tóxico dos produtores. Após o encerramento da série, entretanto, Schneider seguiu na Nick. Emplacou mais 2 séries, quando voltou a ser investigado em 2017 por pedido da Viacom CBS, incomodada com supostos comportamentos sexuais do produtor e maior nome da casa naquele momento. The Kids Network has dropped showrunner Dan Schneider, creator of iCarly, Kenan and Kel, and more, after, quote, multiple complaints of abusive behavior. Dan foi demitido da Nickelodeon em 2018 sob acusações de comportamento verbalmente abusivo. Sua demissão, somada a outros comportamentos, no mínimo questionáveis, falam muito sobre o objetivo do documentário. Quiet on the Set é uma série no formato doc, dividida em 4 episódios e que conta com Maria Robertson e Emma Schwartz na direção. Nos Estados Unidos, a exibição dos episódios se deu a partir do dia 17 de março de 2024, através do canal Discovery Investigation, dedicado à exibição de documentários sobre crimes reais. De forma simultânea, a série chegou ao Streaming Max, antiga HBO Max aqui pra gente. A previsão de chegada ao Brasil da série ainda é incerta. O objetivo seria mostrar o quão tóxico e não apropriado o show business pode ser para crianças e jovens inocentes, por parte de produtores, atores que estão há mais tempo no mercado e até mesmo os próprios pais. Essa afirmação é reforçada por meio do contexto em que Quiet on the Set é concebido. Segundo uma das diretoras, Mary Robertson, e a revista Forbes, existem vários acontecimentos recentes que unidos fazem com que este documentário ganhe repercussão, como por exemplo o livro de Janet McCurdy. I'm Glad My Mom Died, ou Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, é, como o título já explica, um desabafo. Um livro de memórias sobre a atriz que deu vida a vários personagens de programas e filmes infantis, com um destaque para Sandy e iCarly. Nele, Janet conta sobre os momentos mais obscuros da sua carreira, a relação abusiva com a mãe e como a mesma tinha um comportamento criminoso para mantê-la como uma estrela. Only it was this very sick and disturbing situation that I wasn't aware of because I was a child. I wasn't aware that my mom was teaching me anorexia. You know, she gave me stacks of diet books, she weighed me, she measured my thighs with a measuring tape to make sure that they weren't bigger than the previous weeks. Like, very intense stuff. A jovem atriz, hoje já aposentada, fala dos momentos em que foi obrigada a seguir dietas severas, fala dos vícios
e das relações suspeitas de sua mãe com os paparazzis a fim de controlar sua vida. O livro se tornou um best-seller, além de ter sido bem criticado, onde era bem visto pelo uso do humor ácido, ainda que houvesse um tom de seriedade para tratar um assunto tão delicado. Em um trecho do livro, Janet afirma ter sido massageada de forma incômoda várias vezes, além de ter sido induzida a beber quando menor de idade e sofrido abuso emocional enquanto trabalhava. Ela se refere ao autor disso tudo como The Creator, ou o Criador, fazendo alusão a um produtor com presença quase divinal, figura que os leitores e fãs associaram quase que automaticamente a Dan Schneider, criador de iCarly e produtor-chefe da Nickelodeon na época. Why could I not resolve a conflict? Why could I not communicate my feelings? Oh, I'm feeling lonely. Oh, I'm feeling whatever. A diretora também destaca os compilados encontrados aos montes na internet, coletâneas de momentos desconfortáveis na série onde Dan estava envolvido. Piadas e cenas envolvendo subtextos sexuais, ainda que protagonizadas por crianças. Em várias de suas séries, são notáveis os trechos que envolvem os pés e sua fetichização. Outros momentos, os quais não cabem nesse vídeo, são claramente referentes à pornografia. Ariana Grande protagonizou momentos como este várias vezes. Fora os momentos suspeitos das séries, muitas ex-funcionárias da Nickelodeon afirmaram um tratamento sexista por parte dos produtores, que ia desde os desrespeitos nas salas de roteiro até mesmo a ocasiões de importunação sexual. As roteiristas de The Amanda Show, Jenny Kugan e Chrissy Stratton, afirmaram ter dividido um salário pelo período que trabalharam no programa, o que fez com que Kugan entrasse com uma ação judicial por discriminação de gênero contra a empresa de Dan. Na matéria da revista Forbes, eles também ressaltam a fala das realizadoras do documentário sobre as várias teorias da conspiração. Filtrar o assunto foi super importante para o documentário, pois há muitas lendas espalhadas pela internet. A solução foi fazer uma pesquisa pesada no IMDb para conhecer os casts e os que trabalhavam por trás das produções, entrevistar um por um e entender o que aquelas pessoas passaram. Entretanto, existem alguns casos bizarros confirmados, como os de Jason Randi e Brian Peck. Jason Randi era um assistente de produção também no show de Amanda, onde ficava responsável por receber as crianças logo que deixadas na Nickelodeon por seus pais. Segundo MJ, pseudônimo de uma das mães que está no documentário, Randi mantinha contato com as famílias das crianças, com o suposto intuito de indicá-las para outras produções. Entre os vários e-mails trocados na época pelo assistente e a filha de MJ, a menina chamada no documentário de Brandy, ela teria recebido um vídeo do homem, nu, se tocando, com a mensagem: "Estou assim pensando em você". MJ afirma que na época sua filha tinha apenas 11 anos de idade. A mãe, entretanto, afirma não ter sabido como proceder na época, por medo da reação da polícia, como se fosse considerada cúmplice por aquilo tudo. Em 2003, a polícia fez uma busca no apartamento de Jason, onde encontrou uma quantidade absurda de pornografia infantil, fichas com informações de possíveis vítimas, garotas menores de idade, além de diários, onde confessava crimes e se auto-intitulava um pedófilo. Acreditem ou não, Jason Randi pegou apenas 6 anos de cadeia por isso tudo. Brian Peck, embora não tenha nenhuma relação familiar com o ator Josh Peck, possui uma história muito macabra com o seu colega de cena Drake Bell. A revista People, em uma matéria sobre o criminoso, detalha que Brian havia feito participações em filmes oitentistas e séries de TV como ator, até mesmo em All That, onde começou sua relação com a Nickelodeon. Nos anos 90 e início dos 2000, ele apareceu em vários shows do canal atuando e trabalhou com vários outros artistas mirins, como um coach de diálogos. Estes profissionais são pagos para treinar os atores em seus textos antes das gravações. Em agosto de 2004, Peck é preso em Los Angeles, sob 11 acusações de abuso sexual, incluindo a de um jovem ator mirim de 14 anos, que na época teve a sua identidade protegida. Condenado e obrigado a integrar a lista de criminosos sexuais da polícia americana, Brian recebeu uma pena de apenas 16 meses de prisão.
a qual cumpriu e logo voltou a trabalhar, inclusive contratado de forma inacreditável pela Disney Channel, onde trabalhou em Zack Code, Gêmeos em Ação. Após saber sobre a história de Brian Peck, você pergunta, e qual a relação dele com Drake Bell? Pois bem, o jovem ator mirim, protegido na época por ser menor de idade, era o astro da série Drake Josh. Segundo ele, Brian já o perseguia desde séries antigas, como o Show de Amanda. O caso de Drake é bem pesado, impossível de ser detalhado neste vídeo por razões óbvias. His entire side of the courtroom was full. You will forever have the memory of sitting in this courtroom and defending this person. And I will forever have the memory of the person you're defending violating me. Dan Schneider, após a estreia do documentário, aproveitou um espaço no programa do antigo intérprete de Costello em iCarly, o ator Bob Bruman. Na entrevista, Dan se desculpa por seus comportamentos antigos e diz que sente muito por pessoas terem se sentido mal em seus sets. Assistir isso ao longo das últimas noites foi muito difícil. Estou enfrentando meus comportamentos do passado, alguns dos quais são constrangedores e dos quais me arrependo. Definitivamente devo o mais profundo pedido de desculpas a algumas pessoas, afirmou Dan Schneider. A Nickelodeon, por sua vez, respondeu ao ator Drake Bell. Embora não possamos corroborar ou negar alegações de comportamento de produtores das décadas atrás, a Nickelodeon, por uma questão de política, investiga todas as reclamações formais como parte de nosso compromisso de promover um ambiente de trabalho seguro e profissional, livre de assédio ou outros tipos de conduta inadequada. Nossas maiores prioridades são o bem-estar e os melhores interesses, não apenas de nossos funcionários, elenco e equipe, mas de todas as crianças, e adotamos inúmeras salvaguardas ao longo dos anos para ajudar a garantir que estamos cumprindo nossos próprios padrões elevados e as expectativas do nosso público. Embora tenha tido seu lugar de fala no documentário, não podemos esquecer das últimas vezes que Drake Bell foi citado na mídia. O ator, nos últimos anos, tem prisão por direção sob efeitos de álcool, entorpecentes e várias multas por velocidade, mas o seu caso mais comentado foi acerca de denúncias formalizadas por uma relação pessoal com uma menor de idade, com quem mantinha um relacionamento. Em 2021, Drake Bell confessou em tribunal ter trocado mensagens de natureza sexual com uma menor, ao ponto de trocarem conteúdos e mídias impróprias. O que se pode concluir é que este documentário, ainda que uma boa ferramenta nas denúncias ao perigo dos ambientes de trabalho para menores, é só a ponta do iceberg. Dan Schneider está livre até hoje, assim como outros produtores que supostamente estariam envolvidos nos casos. Muita coisa não foi provada, mas uma é certa: Quiet on the Set vai sim fortalecer a atenção dos pais que planejam ingressar seus filhos ao show business, e este papel o documentário cumpre com louvor. It wasn't dealing with anybody on the shows or anything, right? It was a child actor. On one of our shows? Yes. Have you ever told your story publicly before? Espero que tenham curtido este mini doc sobre o doc. Não esqueçam de curtir o vídeo, clicar no botão de se inscrever, assim você fortalece meu trampo e, claro, deixe um comentário. Você, assim como eu, era extremamente fã desses programas, consegue continuar assistindo ou sua visão sobre eles nunca mais será a mesma? Eu quero ler tudo que vocês tiverem de opinião, beleza? Então, até mais e obrigado pela sua atenção. Valeu!